Como é que você quer passear? De sessão a sessão? Como é que você pensa em fazer? E eu passei pelo processo assim, de sessão a sessão, mas acho que podemos começar à vontade, não sei. Porque vamos depois. Tens Então, outra ideia? eu queria começar fazendo um briefing de como esse projeto nasceu, né? Acho que é importante. Acho importante, até porque vai ficar documentado no livro mesmo. Bom, iniciamos a pandemia, dia 13 de março de 2020. Eu fiquei muito preocupada com o impacto que isso podia ter nas pessoas, até porque eu percebi o impacto que estava tendo aqui na minha casa, com meu marido e meu neto. Para mim não teve muita diferença, porque eu sempre trabalhei muito no interno, nunca fui muito de ficar na rua. Gosto de passear, gosto de sair, mas não teve nenhuma mobilização a priori. E com a reação deles dois, eu pensei: será que as pessoas estão assim como ele e como o Rafael? E aí resolvemos fazer uma reunião que já estava marcado de praxe com a IT Quality, que é uma empresa que nós temos no Brasil, sobre fazer um projeto solidário para as pessoas que compram os nossos produtos e outras pessoas até que não compram, mas que a gente pudesse, então, desenvolver essa rede, né, de proximidade humana. E aí nasce o projeto Rede Solidária. E aí um dos diretores da empresa, da IT Quality, fala assim: por que você não começa, então, fazendo uma palestra? Eu fiquei pensando, então vamos falar, né, sobre essa questão da resiliência, da pandemia, porque se você desenvolve essa habilidade, você consegue lidar com isso melhor. E aí eu sabia que isso seria apenas uma palestra de um projeto da Rede Solidária. Isso foi em março, e nós, enquanto coach, sabemos que nós temos todo ano em maio a Semana Internacional de Coaching. Como nós tínhamos ali umas 40 pessoas presentes, e era um grupo muito interessante, eu fiz uma atividade prática no final, eu fiquei pensando, falei, poxa, será que eu consigo, desse grupo de 40, reunir pelo menos 10 interessados para fazermos 2 sessões e eu poder ofertar na Semana Internacional de Coaching uma sessão de coaching de grupo para que as pessoas pudessem ver como é e como não é? E aí, quando eu lancei essa ideia logo depois da palestra, as pessoas adoraram. Marcamos, então, 2 sessões. E fizemos a sessão na Semana Internacional de Coaching, foi muito bacana, teve muito eco dentro de mim e neles, e você também, que você já estava envolvido, mas aí você pode falar por você. E dali eu tive o desejo de convidar para fazer um projeto mais amplo, com um processo de coaching de grupo para pessoas que queriam desenvolver a resiliência, de 10 sessões. E o que eu achei mais interessante é que houve o chamado, as pessoas ouviram o chamado e a coisa naturalmente se fez. Então, essa é a introdução desse processo. E eu acho muito interessante isso, porque eu me lembro que na primeira sessão, eu disse ao final exatamente isso. Eu queria ver este grupo num processo completo, com todas as sessões. E foi mesmo. E eu não participei no primeiro encontro da resiliência, mas depois foi assim, fui preso. E muito interessante que eu acho que eu posso dizer depois de este processo ter acabado, e que às vezes dizemos que nós precisamos de encontrar um nicho, de fazer uma coisa, mas de facto isso aconteceu por outro lado. O grupo que se formou e chamou a ti para fazeres este todo trabalho. E aqui acho que é uma pergunta muito interessante para os coaches, que quem quer achar um nicho, às vezes o nicho nos acha. É verdade. Eu acredito nisso também. Às vezes o mundo, a vida, dá um empurrãozinho no sentido de olha por ali, o que você acha?
E nesse grupo aconteceu isso que você falou mesmo. Eles encontraram eco na palestra, encontraram entre eles, e foi muito interessante porque quando aconteceu do grupo virar um grupo, na verdade havia dois grupos. Um grupo de pessoas que já eram coaches de grupo e que viram ali uma oportunidade de aprender, porque era um grupo interessante e principalmente porque foram na Semana Internacional de Coaching, onde talvez tenha sido um dos pontos mais altos de todo o processo, onde havia uma certa plateia e havia uma disputa de assistir, né, aquela experiência. E daí veio a necessidade de algumas pessoas falarem: escuta, eu não posso ficar só como observadora para fazer a minha mentoria, já que eu acabei de me formar. E nós tínhamos ali alunos da primeira turma do programa de imersão em coaching de grupos e equipes, alunos da segunda, da terceira e até mesmo da quarta, que já estavam, inclusive, ali na arena virtual conosco. E aí a gente viveu coisas incríveis, porque esse grupo se viu no direito de eleger quem podia ou quem não podia entrar. Sim, foi muito. Talvez a gente tenha tido a oportunidade, principalmente o pessoal que estava no mentoring, de ver o valor de você conquistar coisas. Porque eles tiveram que esperar esse grupo que foi convidado ou que se autoconvidou a participar do processo grupal a pensar sobre isso e ver se valia a pena, se eles queriam ter as suas vidas expostas para a consciência deles e até que ponto eles precisavam disso na cabeça deles, né? E na cabeça dos mentis, eles precisavam muito, porque eles teriam a chance de ver o processo em ação, a metodologia, a postura dos coaches. E foi muito interessante esse momento. Olha, mas Dulce, queria te perguntar uma coisa, porque falaste do início deste grupo. Como é que veio na tua cabeça a ideia de me chamar também, fazer parte deste processo como teu parceiro Então, nesta viagem? acho legal a gente documentar isso, né? Eu já venho há tempos com o meu radar ligado, procurando um parceiro para ser parceiro nos processos de coaching de grupo. Eu já tenho um parceiro nos processos de coaching de equipe, que é um bocadinho diferente da qualidade de intervenção do processo de coaching de grupo. E como nós trabalhamos juntos no programa de imersão, e havia aí, na minha opinião, e há uma sintonia, uma forma de intervir cuidadosa, amorosa, humanista, tanto da sua parte como da minha, eu achei que seria interessante convidá-lo. E eu ali também estava com uma questão, porque como você não estava na primeira palestra, isso era uma questão sine qua non, só vai poder participar quem estava na primeira palestra. E aí, como você esteve já a partir das outras, e você, por ser você, fez com que as pessoas olhassem para você com amorosidade. E aí eu falei, olha, eu gostaria muito de convidar um parceiro de trabalho. Então, quando eu comecei a colocar também o que eu gostaria, eles também ouviram o chamado, porque eles entenderam assim, poxa, ela nos chamou, nós fomos, o chamado dela teve eco em nós, e agora é ela que está nos chamando. Então, por que não fazer? Quer dizer, se eu tivesse que nomear o que eu senti, foi isso. E aí você veio, e a gente sabe que a sua vinda foi altamente aprovada, porque você foi o primeiro que estava dentro. Os potenciais mentis ainda estavam sob júdice, mas todo mundo dizia, não, Hermil, ok. Né? A Dulce, que é a Dulce Martins, a psicóloga, que ia funcionar como um contraponto, que esse foi um outro chamado que eu fiz. Olha, eu precisava colocar uma psicóloga que, por um acaso, temos o mesmo nome, para poder fazer, né, essa diferenciação junto comigo do que é o coaching de grupo, do que é a psicoterapia de grupo. E ela estava ali exatamente como um parâmetro para a gente não entornar, não passar da faixa. E elas também acataram.
E aí teve esse momento das mentis que foi muito significativo, onde elas pediam a oportunidade de estar num grupo que a gente formou no WhatsApp. Então, assim, Emil, você veio porque você estava na mesma frequência energética da gente. Acho que é isso. Muito interessante. Eu nunca te perguntei isso. Para mim foi uma coisa assim. Fiquei muito honrado por este convite. Também vim com uma coisa de, olha, mas o meu maior trabalho enquanto coaching é em português. E o que vai acontecer, porque tanta gente, 8 integrantes brasileiros, portugueses, será que eu vou perceber o que eles falam? Que não. Foi também, pelo menos no início e depois na condução da primeira sessão, um bocadinho de receio. Não receio, mas assim, foi muito, muito interessante. Aprendi muito. Foi uma experiência para mim enriquecedora. E eu acho que cabe a nós também, fazendo não sei, este passeio nosso de hoje, cabe a nós também de falar sobre técnica, sobre como nós pensamos as sessões, sobre como nós construímos as sessões. Mesmo que sabes o que dizem, planejamos sim, mas o que acontece na sessão e o que acontece na sessão. E tivemos muitos exemplos de acontecimento ao longo do processo. E olhando para isso, estou pensando um bocadinho na primeira sessão e achei incrível o facto de tu teres tomado todo o tempo necessário para desconstruir. Aquilo foi uma coisa muito interessante para cada um deles perceber exatamente o que o outro quer trabalhar. Quanto é importante isso, Dulce, num É processo de importante paz? tanto no 1 para 1, como muito mega blaster importante de 1 para muitos. Se você desconstrói, se você consegue entender de forma específica, mensurável e observável o que o outro está falando, o que quer desenvolver ou empoderar, você consegue entender aquilo sobre a ótica do outro. E quando você entende as coisas sobre a ótica do outro, o processo de cocriação, ele se instala. E não é só isso acontece de um para o outro, de outro para um. Quer dizer, isso é simultâneo, isso é com todos que estão envolvidos. Então, era muito importante nós ficarmos o tempo que fosse necessário, e ali foi mais tempo mesmo, como você falou, eram 8, né? Então, é mais gente, 8 pessoas, cada um com uma forma de cadência de tempo diferente, cada um com uma meta de competência diferente, né? Cada um em fases da vida diferentes. A gente estava num grupo muito heterogêneo, de homens, mulheres, de nacionalidades diferentes, de idades diferentes, de profissões totalmente diferentes. Nós tínhamos ali 2 coaches, mas nós tínhamos advogados, nós tínhamos agentes imobiliários, nós tínhamos psicomotricistas, Músicos. nós tínhamos músicos, né? Então era assim, era uma diversidade existencial, vamos dizer assim, profissional, tão fecunda que eu acho que fez eles se encontrarem no ponto que era mais convergente, que era o ponto da humanidade, da dificuldade. O que eu via muito neles ali é que todos eles, já de alguma forma, eram resilientes. Talvez esse foi o ponto que os uniu. E o que a gente acabou vivenciando ali foi uma oportunidade de ajudá-los, com eles mesmos e o próprio processo, a encher mais ainda o baldinho da resiliência que era deles. Né? É como se fosse assim: vamos parar para abastecer e depois vamos continuar na lida. Né? Essa era um pit stop. Né? Vamos parar para poder armazenar energia para a gente voltar a circular com ela.
Era assim que eu os sentia. O único momento mesmo que houve o storming foi justamente com a entrada ou não das mentis, porque entre eles mesmos houve a divergência inicial entre dois colegas. Primeiro houve entre três, aí o terceiro declinou. Não, pensando melhor, a coisa ficou entre uma menina e um menino, uma jovem mulher e um jovem homem, mas depois as coisas foram tão colocadas de forma aquecida que as pessoas voltaram para si, pensaram e disseram, por que não? Né? Fazer a inclusão também fazer parte disso, uma vez que todos estão assinando essa declaração de responsabilidade, essa confidencialidade, porque você viu, né, como todo processo de coaching é muito mobilizador e as pessoas se expõem. Mas agora, olhando para o passado, eu acho que foi um storming mais estranho, um bocadinho estranho, porque todo o tempo manteve-se aquela coisa de humanidade e de resiliência. Foi não sei como, mesmo que às vezes quente, mas um storming humanista, não sei, caloroso de qualquer forma. E acolhedor. Eles acolheram até o final Eu me lembro as que quando divergências. nós começamos a colocar para eles a oportunidade deles discutirem no WhatsApp se a concessão que foi dada a Dulce Martins poderia ser incluída as outras pessoas que estavam naquele dia 27 de março e que eram ex-alunos do programa de imersão. Eles não estavam ali para vasculhar a vida de ninguém. É igual quando você começa a aprender um idioma, você está no restaurante, vê que a pessoa fala fluente, o idioma que você está estudando, você quer ouvir a conversa para ver se você está entendendo. Você não está interessado no conteúdo em si da conversa, na vida da pessoa. Você está interessado na decodificação daquilo que você está aprendendo no seu estudo e com aquilo que você está interagindo na vida desse estudo. E a mesma coisa acontecia com essas mentis. Elas queriam ter oportunidade de ter essa experiência para dizer: ah, olha lá, estamos então saindo de um diferenciado e indo para o diferenciado. Ah, olha lá, a Dulce agora fez a pergunta da medida de sucesso. Ah, olha lá, o Hermil colocou os passos do plano de ação. O que você quer levar? Olha só como eles estão conduzindo. Olha, tem recurso assim, tem recurso assado. Era nisso que elas estavam interessadas. E aí eu me lembro que teve um momento que eu coloquei um desafio assim no WhatsApp, quando os dois estavam discutindo. Uma dizia, eu acho que eles não devem participar. E o outro dizia, não, elas devem participar, por que não podem? Nós ganhamos, nós não estamos nem fazendo nada de diferente disso, nós ganhamos, por que elas não podem ganhar? E aí eu falei, gente, por que a gente então não pede para que elas gravem um áudio e argumentem a importância delas entrarem? E depois, conversando com cada uma delas, Hermil, eu descobri que elas também, a Ivana, a Lúcia, a Nídia, todas as pessoas que tiveram no processo do mentoring, a Gisele, eles se sentiram assim numa experiência fantástica em ter que argumentar sobre a importância de participar. Em momento algum elas se sentiram ofendidas, pelo contrário, elas sentiram que pela primeira vez elas batalharam por alguma coisa que elas queriam muito. E aí o efeito foi maravilhoso, porque se você diz, não, não sei se você deve vir, e aí o outro diz, não, mas espera aí, deixa eu te contar por que é importante ouvir. E isso cala na alma de quem está envolvido. Poxa, eu achei que foi uma experiência muito grandiosa, muito especial para os dois lados. Foi sim. Mas olha, tocaste num ponto aqui que eu também reparei neste processo e que eu acho muito importante, porque pude ver quanto importante é o grupo interagir fora das sessões e quanta movimentação houve no grupo de WhatsApp. E isso marcou-me um bocadinho como coach de grupo. E como isso é importante?
entreter, alimentar mesmo esta movimentação, este fogo que acontece entre sessões. Porque às vezes o pessoal está calado, não fala, não escreve, mas este grupo mexeu também entre as sessões através do... trocando ideias, trocando vídeos, trocando... E até agora eles fazem isso. Portanto, acho que foi um ingrediente muito importante deste processo, o que acontece fora das sessões. E estou aqui perguntando-me, o que acontece normalmente fora das sessões num processo grupal? Eles falam entre eles, não falam? Geralmente eles falam quando o processo é bem instalado no sentido de aliança, de confiança, de proximidade, de estrutura, de organização. Mas eu acho que aí teve um ingrediente a mais. Como o grupo foi um grupo que se escolheu, né? Porque teve literalmente isso, eles começaram a falar em nome do nós muito rapidamente, não esperaram chegar na sétima, na oitava. Já na terceira sessão, eles já se viam como um bloco único. Né? Nós temos colegas, inclusive, que chegavam a dizer naquela segunda sessão, que foi na Semana Internacional de Coaching, que parecia que nós já estávamos juntos há muito tempo. E não estávamos, era a segunda sessão apenas. Como você disse, eles continuam se falando até hoje. E o processo acabou dia 1º de julho, né, de 2020. A gente está aí no dia 21 de janeiro de 2021. Então, como essa aliança, essa proximidade, essa confiança, esse respeito, essa organização foi bem nutrido, bem instalado, e talvez a meta de competência guarda-chuva é a resiliência, de alguma forma, isso acabou impactando na sustentabilidade que eles querem manter. Porque é um grupo que se autossuporta no sentido de dar suporte aos outros. Como se fosse aquele bailarino que segura a bailarina lá no alto, ou como se fosse mesmo o trapezista que se lança e alguém vai e pega com aquela rede embaixo. Então, o grupo formou a própria rede. Então, são 8 pessoas. Quando um não fala, tem sempre um outro eu lá para falar, que acaba despertando o desejo no outro de falar. E aí essa espiral começa a rodar. E aí a gente tem a tessitura de novo. Você está falando isso, eu me lembrei de uma imagem que a Elzinha botou ontem, que foi uma piada de um cara cantando uma música em inglês, só que de um jeito muito engraçado, que era tudo menos inglês, que isso já gerou movimento de novo no grupo. Então, quer dizer, é humor, é alegria, é o que tem que fazer, são as dificuldades, os receios, mas você vê que eles continuam vibrando com cada um dentro de cada um de nós. Eu acho que esse é o ponto. Cada um acabou levando um bocadinho de cada eu dentro de si. Então, quando olham para si, lembram desses outros eus que hoje fazem parte de si mesmo. Acho que é isso. Mas houve grupos diferentes. Ah, sim. Há grupos e grupos, porque quando a Elsa botou e quando alguém bota algo no grupo de WhatsApp, todo mundo reage, seja quem for, dos observadores, de nós, do grupo mesmo, todo mundo reage de certa forma a esta rede, que é desejável que aconteça num coaching grupal, ao final, que permaneça uma rede. Esta rede apanhou a nós também, e aos outros também. Sim, essa rede também nos pegou. E aí eu fico pensando, né, qual foi realmente o ingrediente, a variável que deu esse voto Minerva. A gente sabe que tem grupos que não funcionam assim. Tem grupos que acabam e às vezes nem se veem mais. Essa, inclusive, é uma das diferenças entre o coaching de grupo e o coaching de equipe. Porque existem muitos grupos que depois que concluem, talvez nunca mais se vejam. Eu já tive vários grupos onde as pessoas têm interesse de se ver uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, ou, de repente, depois de um tempo encontram e falam assim, ai, Dulce, resgata todo mundo, vamos ver se a gente faz uma sessão. E a gente faz.
Mas tem grupo que não tem vontade de se largar, porque às vezes foi tão emblemático, foi tão significativo, que aquilo toma uma forma, né? É aquela história mesmo que a gente escuta, esses provérbios, acaba virando as suas próprias pegadas, né? Você olha para aquilo ali, você ali eu não estava sozinho. Eu estava com fulano, Beltrano e Ciclano. Eu acho que passa muito pela questão também do momento atípico que a gente está vivendo, né? O processo grupal ele entra num momento onde o mundo parou. Quantas vezes a gente testemunhou o mundo parar? Então, a gente sabe que tudo na vida tem prós e contras, a pandemia também trouxe prós e contras. Bom, como é que vai ser? A economia parada não só no país A, B ou C, mas no planeta Terra. E eu não sei quando vai voltar. E está todo mundo dentro de casa, independente da nacionalidade. Quer dizer, ficou todo mundo na mesma condição, que é a condição da humanidade. E todo mundo passando pelas mesmas coisas, quer dizer, ficamos igualitários. Não havia rico, pobre, bonito, feio, magro, gordo, era humano. E eu penso que aí, essa afinidade, além de ter se alastrado entre eles, nos pegou também de uma forma muito responsável, porque nós estávamos na organização daquilo tudo. E quando a gente viu tanta humanidade entre eles também, talvez a gente tenha ficado atingido no sentido de que, como é possível? Será que a gente só consegue fazer isso quando o mundo para? Quando o tempo para? Será que a gente não pode fazer isso, independente de ter pandemia, Covid e economia do planeta parar? Até que ponto eu não posso olhar para o outro, independente do externo, né? Então, eu acho que isso que você falou é uma verdade. Por que esse grupo funcionou assim? Eu não sei, em 30 anos de profissão, eu nunca vi também um grupo funcionar da forma que esse grupo funcionou. Para mim, eles são inéditos. E eu acho que esse é um dos motivos que a gente está fazendo esse livro, que a gente está fazendo junto. Emil, uma coisa tão interessante que nós vamos ter uma letra de música como uma representação do que foi esse grupo para esse músico, um grupo de palavras como uma representação do que foi esse grupo para aquela agente imobiliária que trabalhou conosco. Nós temos um desenho, nós temos os artigos propriamente ditos que as pessoas vão escrever, uns até numa conotação de artigo científico, outros relatos de experiência, porque são pessoas que não são da área acadêmica. Então, Dulce, posso escrever o que eu senti, o que eu vivi? Pode. Vai haver também no livro uma entrevista virtual dentro do YouTube, que é o que nós vamos viver com a Lúcia Santarém. E isso que a gente está fazendo aqui agora, que vai no livro no formato de transcrição. Então, eu acho que esse livro ele traduz a essência de cada eu, realmente mostrando essa cocriação. Porque não foi nem eu e nem você que inventamos isso. As pessoas foram trazendo ideias e alguns foram dizendo assim: eu não sei escrever, mas eu sei cantar, eu sei compor. Eu falei: pronto, então você tem o que ofertar. Nós desejamos isso, nós acolhemos isso. Então é como se, de novo, eles estivessem sendo aceitos, incluídos com a sua forma de ser, de pensar e de sentir. Eu acho fantástico o que está acontecendo com esse grupo, gerando agora o livro. Estava a pensar numa coisa. Eu acho que sim, esta língua comum da humanidade foi uma verdadeira língua comum, porque houve pessoas mais subjetivas, houve pessoas mais objetivas, mais músicos, mais focadas no lógico, no plano lógico, mas todo mundo neste grupo fala, de facto, a mesma língua, a da humanidade, a do, não sei, de carinho para o outro, de respeito para o outro. E eu acho que um outro ingrediente, e isso formou-se de maneira assim natural, e mesmo no início, eles não descobriram esta língua comum
ao longo do trabalho. Eles não trabalharam para alcançar esta língua comum. Eles formaram este grupo exatamente por causa desta língua comum que estava em cada um de eles. E o que foi muito interessante, porque aqui, o que foi muito interessante que eu me lembro da primeira sessão, a parte do avisares, de teres avisado. Olha, eu me lembro daquela frase que dizeste, olha, eu sou profunda, então vamos mergulhar fundo. E esta coisa do coach explicar o que vai acontecer, eu aprendi com este processo e eu uso agora. Eu acho que é muito, muito bom o cliente, ainda mais no espaço do grupo, perceber o que vai acontecer a ele ao longo do processo. A surpresa não é muito boa num processo destes. Então, esta coisa de tu explicares exatamente o que vai acontecer. Agora eu faço isso porque eu quis despertar isso em vocês. Foi uma coisa incrível. Eu nunca pensava que podia ser assim. Olha, o meu cliente está na minha frente, então eu agora vou fazer isso porque eu quero isso. Porque foi muito interessante eu ver esta coisa, de explicar ao cliente. O trailer, né? Você sinalizar um ligeiro trailer do que vai acontecer é muito importante quando você vai trabalhar numa modalidade que já é naturalmente mobilizadora. Os processos grupais, eles são mobilizadores, eles demandam vulnerabilidade, não só sua, mas de quem está fazendo parte desse processo grupal. As pessoas geralmente conhecem inicialmente o coach e elas passam a se conhecer entre si no processo. Eu me lembro que quando eu fui fazer mais especializações em coach de grupos e de equipes, inclusive com a Jennifer Britton, ela sempre falava que era importante esse espaço de sensibilização entre os participantes, que é muito importante que eles tenham vínculos entre eles, além do vínculo que eles têm conosco. Porque o trabalho não é só conosco, o trabalho, inclusive, acontece entre Mas eles, esta é a inclusive. força do grupo, né? É a força do grupo. Nós acabamos até sendo convidados e, às vezes, ficamos até no fundo, numa relação figura-fundo. Quem está na figura é o grupo. Então, era muito importante, realmente, esse espaço de conexão entre eles. Então, a própria construção do Mind Map é um momento onde eles vão se conhecer. Né? E eu me lembro que nós usamos alguns recursos onde eles teriam que tentar imaginar de quem era aquela meta de competência de acordo com a imagem eleita. Isso já fez com que cada um olhasse para o grande outro de uma forma mais profunda. Mas espera aí, deixa eu ver. O que talvez, na minha percepção, combinaria mais com você? Você está falando que é desenvolver a competência da organização financeira. Qual dessas imagens teria alguma conexão com a tal da organização financeira? Né? Como é que é lidar com a questão da escutativa? Qual é a imagem que reverbera isso? Então, essa estratégia de construir esse mapa mental desta maneira foi muito interessante porque eles chegaram mais próximos da carcaça do outro, com o sentido de bater na porta e perguntar: posso entrar? E eu acho que foi isso que aconteceu. Né? Então, assim, te respondendo isso, o vínculo entre eles precisa nascer, precisa se manter, até para a gente poder ter o produto desse processo, que é justamente cada um beber na fonte dessa sabedoria coletiva, como se o grande nós, né, a primeira pessoa do plural, fosse uma prateleira onde cada um vai lá pegar a vitamina que carece, bebe para poder energizar o seu baldinho do seu eu. Então, é simples assim. Está lá,
na fala de algum eu, que acabou virando nós, começamos a fazer o estoque de insights, de ideias, de reflexões, e cada um começa a pensar, poxa, eu nunca tinha pensado por aquele prisma, por aquele ângulo. É quase que um point of view nas relações, né? De pensamentos e sentimentos. E aí cada um foi construindo a sua nova maneira de perceber a realidade externa a partir da sua nova realidade interna. E percebendo quanto diferente pode ser uma percepção da realidade do outro, o que é muito importante. Exatamente. As regras também foram muito importantes e nós estabelecemos, como o processo sinaliza, enquanto estrutura, né? Logo no início. Então, tivemos as regras, todos devem ficar na sala até o final. O impacto disso no outro foi mais ou menos assim: você é importante para nós, não saia. Não foi com sentido autoritário, foi com sentido de solicitamos sua presença. E hoje em dia as pessoas estão vivendo uma outra coisa, que é ser descartável. Então, quando você vê alguém chamando você para vir, isso é quase que uma raridade. Então, você fica até encantado. Gente, né, me reconhecem, me querem. Então, essa foi a primeira regra. O sigilo de tudo que foi exposto no grupo, sermos sinceros e ouvirmos uns aos outros até o final, para que não haja nenhuma interrupção. Ouvir até o final sem julgamentos, que todos possam ouvir uns aos outros na essência, se colocar no lugar de quem está se expondo sem julgamento, assistindo a tudo como é. Sabe? Não é assim, eu não vou dizer isso porque não pega bem. Não, diga como é. Que a gente não vai julgar se pega bem ou não, a gente quer saber o que se passa dentro de você nessas questões da resiliência, nessas questões da sua meta de competência. Como é que você vai funcionar nesse período que ninguém sabe como vai ser? O acolhimento sem julgamento. Aí vem o respeito nas relações, o respeitar na fala, o momento de cada um, os desejos, mesmo se não concordar com eles. Onde é que está escrito que todo mundo tem que concordar com todo mundo? Agora, vivenciar isso é um desafio, porque quando você vê que o outro não concorda com você, geralmente as pessoas se trancam. E quando você está predisposto a não se trancar, é onde você corre o risco de aprender, que é um bom risco. Minha regra de ouro: o silêncio é bem-vindo na arena grupal, essa é minha, e caso ele se manifeste, deixe-o ficar pelo tempo que foi preciso. Porque quando vem o silêncio é quando a gente se escuta. É quando fica lá o eco das palavras, do que um acabou de dizer, do que eu acabei de dizer. Nossa, olha o que ele falou, caramba. Olha o que o outro falou. Gente, o que eu penso disso que o outro falou? Como é que eu fico agora? Olha o que acabou de sair da minha boca. Eu nunca tinha parado para pensar que seria capaz de dizer isso. Então, esse silêncio fala isso tudo. Então, ele precisa vir para ele dizer o que tem que dizer. E esse grupo realmente foi muito maduro nesse sentido. Eu acho que a palavra para eles é maturidade, Emil. E sim, quando há silêncio, geralmente as mentes estão a trabalhar, né? Estão a trabalhar. E uma coisa interessante, porque houve também esta parte de confidencialidade, eu acho essencial num processo grupal. Uma coisa que me lembro, especialmente da primeira sessão, foi o ritmo. Porque houve um ritmo, mesmo que sabes que eu já disse que tomaste todo o tempo para cada um desconstruir, mas no mesmo tempo foi um ritmo muito rápido, não sei como dizer. E pude perceber naquela primeira sessão mesmo a facilitação que usamos às vezes num processo grupal. Porque eu me lembro que chamaste Fernando a falar, que normalmente não fazemos, deixamos o silêncio,
Mas por conta de manter o tempo, usaste também coisas de facilitação. Sim, sim. Isso, inclusive, é até muito comum acontecer nos processos de coaching de grupo e até mesmo de coaching de equipe. Nem sempre você fica predominantemente nos processos de coaching. Em alguns momentos há uma ligeira diretividade. E para que seja a mais imparcial possível, é a facilitação que é acionada. Mas o nosso grande desafio é a gente saber o que está fazendo e por que está fazendo. Então, todas as vezes que eu fazia isso, eu era muito consciente, eu sabia o que estava fazendo. Havia ali aquele momento onde tínhamos uma questão de um tempo, porque era um processo grupal seguido de uma sessão de mentoring a partir desse processo grupal. E havia um acordo de coaching pré-definido, que seria em torno de 1h30 a 1h40, com essas pessoas que faziam papel de clientes. E aí, é claro, na medida que você vai sentindo o grupo, você também vai percebendo qual é a hora que você pode ser um pouco mais provocativa, mais disruptiva, no sentido de, olha, e agora, José, como é que segura essa bola? Como é que você lida com isso? Você ouviu o que o colega acabou de falar? E aí, o que você pensa disso? É claro que eu não vou fazer isso com um grupo que eu acabei de conhecer, né? A gente vai esculpindo o desenho desse grupo conforme o grupo vai se manifestando. E aí eu já tinha percebido, né, alguns, e principalmente o Fernando, que também trazia uma questão transparente muito forte desde o início, né? Ele chega dizendo, olha, eu estou meio fechado. E depois ele vai se abrindo. Uhum. Então eu pude perceber ali que eu poderia fazer o que eu fiz naquele momento. Porque se eu tivesse a dúvida, o receio, eu daria o passo atrás, eu não faria. Eu arrumaria uma outra maneira de compor o tempo, mas sem fazer da forma, talvez, um pouco mais provocativa, como às vezes eu fazia. Eu tenho uma característica no meu estilo de coach profissional de ser assim, vamos subir agora mais um degrauzinho? Olha, vou te dar esse peteleco aqui, né? Porque vem dessa coisa mesmo do novo, do desconhecido, que me fascina, então isso está dentro de mim, isso acaba até entornando em alguns momentos. Exatamente, porque olhando de fora, pode parecer, por exemplo, uma quebra de silêncio, mas não é. É totalmente diferente. Entrar no momento certo é uma coisa, um pedaço de facilitação no momento certo não é uma quebra de silêncio, é totalmente uma outra coisa. Eu houve neste processo, que foi também altamente técnico, que eu me lembro algumas sessões, como a segunda sessão, que foi altamente técnica, a oitava sessão, aquela conduzida por mim, que foi altamente técnica, e houve algumas quebras que para alguém, por exemplo, no início da carreira de coaching, pode parecer. Lembro-me daquela pergunta que eu fiz a Fernando, uma pergunta totalmente fechada, mas foi exatamente a pergunta certa no momento certo. Esta criança interior tem força? E o que despertou esta pergunta, que não se faz, não é? Que é uma pergunta fechada, mas que foi exatamente a pergunta certa, porque eu senti exatamente o momento e que ele ficou assim. Ainda, ainda falou de novo a minha pergunta. A criança interior tem força? Tem sim. E comecei a explicar. E eu abria, naquele momento, uma coisa incrível de explorar. Com uma pergunta que também pode. É só saberes o que fazes naquele momento. Exatamente. E para você saber o que você está fazendo na hora que você está fazendo, tem um investimento aí por trás, né? A gente sabe que tem muito estudo, tem mentoria, tem supervisão, tem observação, tem pesquisa, tem justamente você observar o que você tem ali na sua frente, confiar nos seus órgãos dos sentidos, confiar na sua intuição, confiar no próprio processo de coaching. Isso tudo são flechas importantes que a gente tem que ter na nossa aljava, enquanto assim Uhum, um bom arqueiro para tocar no ponto certo. uhum, Então, assim, eu me lembro dessa vivência
E foi incrível mesmo, porque são perguntas que, às vezes, desatarracha a garrafa do gênio e, puf, sai, e a pessoa tem aquele ahá, aquele eureka, e o nó desembola, né? Flui, vai assim com a energia mesmo da vida, entra em flow a questão. Né? E é verdade, eu pude perceber isso, sim, em vários momentos. Né? Eu me lembro também que teve um momento muito interessante do nosso processo enquanto coaches, né? Nós dois juntos, para que a gente também pudesse entrar na hora certa enquanto indivíduo e em dupla. Eu me lembro que houve uma combinação entre nós, onde havia algumas sessões que eu abria, você então observava, outras que você abria, eu observava. Aí teve um momento que nós resolvemos interagir mais de forma simultânea, até para a gente ver como é que estava a cadência da gente em relação à cadência do grupo. Isso foi muito legal, onde a gente começou a perceber, e aí, você tem alguma coisa que está no meio da língua para falar, para vir para a ponta da língua? Para que a gente também pudesse observar o parceiro de trabalho, o colega, para poder perceber também qual é o momento que ele quer dar um contributo e ele também não quer atrapalhar aquela dinâmica daquele momento. A coisa não precisa ser desesperadamente rápida, ela pode ter o seu tempo mesmo, a sua cadência, a sua pausa, a sua batida, para que dê espaço de você olhar, entrar, como se você estivesse pulando corda mesmo. Qual é o momento preciso para você entrar naquela hora que a corda está batendo e você entrar na hora certa para a corda não embolar, não esbarrar em você e não parar. Exatamente. Eu acho que tocaste num ponto muito importante aqui, que é o investimento, o treinamento, a formação, o trabalho. Porque às vezes parece muito simples com aquilo que ele faz, eu vou fazer exatamente com ele, mas não dá. E por isso começamos todos, não fazes perguntas fechadas. E depois vai saber quando vai esta pergunta. Mas temos de treinar, temos de trabalhar para chegar naquele flow do que estavas a falar. E claro que a gente desanima às vezes no início porque é difícil, mas é a única maneira de chegar até lá. Você para ter um bom produto, você precisa do processo. Se você não vive o processo, você não vai ter, vamos dizer assim, um bom produto. Não tem como você queimar a etapa, você precisa da estrada, né? A estrada é a experiência, são os ensaios, os erros, as aprendizagens dos fracassos anteriores, porque é muito importante a gente ver as dificuldades, os fracassos, também como uma oportunidade de aprendizagem. Porque, às vezes, um fracasso vai gerar em você um grande insight que vai fazer você ser o vencedor o tempo todo. É como se fosse uma mola mesmo que te empurra lá para o alto. Então, é sempre olhar aquela dificuldade como uma oportunidade de aprendizagem. Pode não ter sido o melhor dos mundos, aquele seu processo, mas isso não significa que todos os seus processos grupais vão ser comprometidos. Absolutamente. A gente sempre aprende com essas questões que acontecem. Ter a supervisão, ter a mentoria, ajuda muito, porque você vai ter um outro eu que vai ajudar a você a olhar para o fenômeno de forma multifacetada. Então, isso é valioso. Eu sempre recomendo os nossos alunos da nossa formação que, quando forem fazer uma comercialização de um processo grupal, seja coaching de grupos ou de equipes, eles coloquem no orçamento deles o custo de, pelo menos, se é um processo de 12 sessões, de pelo menos 4 sessões de supervisão e mentoria. Porque você, pelo menos a cada 3 sessões, você tem o olhar do supervisor ali. Isso no início. Depois você pode até espaçar um pouco, porque a experiência vem aumentando. Mas é importante você ter sempre essa figura perto de você. Eu costumo falar de forma muito carinhosa
que é o grilo falante, que fica com a gente, né? Dizendo, olha, por que não por aqui, por ali? O que você acha? E isso é legal para que a gente possa ver o que às vezes está embaixo do nariz e a gente não vê. E mesmo a experiência pode trazer também, às vezes, cegueira. Por isso que precisamos. Muita experiência não significa que não podemos, às Muito vezes, bom. impede-nos a ver coisas, porque já pensamos que sabemos tudo, mas a coisa pode ser parecida, mas é diferente. No outro grupo pode ser parecida com aquele grupo que eu tive há anos, assim, mas é sempre diferente, porque as pessoas são diferentes. É isso mesmo. Quem acha que sabe tudo pode ficar cego e o pior, nem temporariamente, pode ficar definitivamente, o que é muito ruim. E realmente está lascado. Se achar que não tem mais nada para aprender, que já virou, como a gente brinca, o sabão, sabe tudo, né? Enfim, não vai conseguir ver as pérolas que estão no caminho. Sabes, como o coach, o espelho, um espelho para o cliente, também nós precisamos dos nossos espelhos, né? E muito legal também, porque a gente teve a presença do espelho na sessão, né? Quando os clientes começam a se questionar, peraí, eu quero desenvolver a habilidade de lidar com pessoas difíceis, mas será que a pessoa difícil não sou eu? Ser ou não ser? Eis a questão, né? Quer dizer, tivemos ali uma reflexão nesse nível. Até que ponto, né? Eu tenho parte nesse latifúndio? O que é meu disso daí? Isso é um processo de maturidade bem legal, né? E foi muito bacana perceber essa pessoa percebendo isso. E o grupo também ficou, vamos dizer, maior quando se deu conta também do insight que era dela e que passou a ser do grupo. Do grupo mesmo. Dulce, mas eu acho que cabe também a nós falarmos um bocadinho sobre técnicas diversas usadas ao longo do processo, sobre técnica de coach, de grupo. E eu acho que aqui está no momento certo, porque chegamos aos poucos à sessão, a segunda sessão, que eu já disse foi uma sessão extremamente técnica, e eu vou dizer porquê, estava lá observando, mas que começou também com uma coisa muito interessante. Levaste aquele carinho do Rubio, que foi extremamente emocionante e que acontece às vezes que o coach também fica impactado emocionalmente por causas diversas. Portanto, conta um bocadinho nisso e também vamos pensar o que faz o coach quando acontece uma coisa desta no início da sessão. Ali foi uma pegadinha e tanto. Nós estávamos na segunda sessão, era a sessão da Semana Internacional de Coaching, então havia dentro de mim um espírito de responsabilidade muito forte, de cumprir um dever que eu havia me comprometido com o mundo externo, com as pessoas que estavam inscritas. Nós tínhamos ali 40 pessoas. Eu fiz um processo seletivo extremamente rigoroso de quem estaria ali, porque eu sabia que as pessoas naturalmente se expor um pouco, então eu não abri tanto. Nós tivemos 100 pessoas desejantes a participar, porque a gente não vê com frequência processos de coaching de grupo no ar, né? Para que haja testemunhas. E aí eu pensei, bom, deixa eu ver dessas pessoas quem eu conheço, mesmo que essas pessoas que estão no processo grupal não conhecem, elas já confiam em mim o suficiente para que eu deixe vir quem eu de fato sei que não vai fazer nada de errado com esse material que vai ter acesso. Eu também combinamos de gravar a sessão, mas combinei com elas e com essas convidadas que elas só assistiriam aquela vez, então elas não teriam a gravação. Isso foi uma combinação, estava no acordo que eu tinha com as nossas clientes do grupo dos resilientes. Só quem recebeu a gravação foram elas, e no caso eu, você e a Xará. As meninas do mentoring só recebem depois, quando elas têm autorização de fazer parte do processo, porque nessa época
ainda não tinham, porque eu oferto o processo nesse dia, que eu falo, olha, se vocês quiserem, se matem depois nos horários, que eu faço com vocês. E, é claro, eu havia feito uma homenagem para todos os meus parceiros que vieram comigo na Semana Internacional de Coaching, porque o meu objetivo era também colaborar com a ICF, colaborar com a nossa categoria profissional. Então, chamei um grupo de colegas, como eu já faço há 3 anos, para nós fazermos também a nossa contribuição nessa semana. Então, eu fazia uma homenagem a cada semana de um palestrante, de um orador. E o Rúbio me via fazendo isso, me via estudando qual era a música que eu achava que combinava com palestrantes. E aí ele pensou lá nos botões dele. E no dia dela, não vai ter ninguém para fazer o dela? Só que ele não falou isso para mim. Ele viu eu fazendo para os outros. Então, como ele também é coach, e também é coach de grupos e equipes, ele também estava participando da Semana Internacional de Coaching, ele viu e ali ele foi fundo, porque, como a Ivana mesmo falou, ele me pregou uma peça. Eu não esperava. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, né? Como eu já falei, eu sou profunda. Então, quando ele fez o que ele fez, ele mexeu na minha arte, né? E a gente está falando de uma profissão que vai da arte à ciência. Então, quando ele mexeu na minha arte, ele realmente me fez chorar de emoção, mas, ao mesmo tempo que aquilo acabou, volta o senso de responsabilidade, esse espírito de que eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, fecha as torneiras da emoção e vamos fazer o que tem que fazer. Eu estava ali com meu nariz de Bambi, vermelho, ok, mas tudo bem. Vamos perguntar o que nós vamos trabalhar na sessão de hoje que traga valor. Grupo. E começamos ali e fomos ali do ponto de vista técnico, sim, como você colocou, de fio a pavio, porque havia uma responsabilidade com a Semana Internacional de Coaching, com a ICF, como o MCC, como Past President, tudo que eu já me envolvi dentro da ICF, como dona de um curso acreditado. Então, eu tinha isso tudo ali no meu radar. Então, eu tinha que fazer com o maior técnica e o maior profissionalismo possível, porque ia ter gente me assistindo que não tinha outras experiências, então tinha que ter ali o meu melhor. Então, realmente, talvez tenha sido a sessão mais técnica, não sei se de todo o processo, mas bem técnica naquele dia, assim. E, sim, mas olha, falando de técnica, eu tenho 2, 3 momentos que eu queria que nós falássemos nesta sessão, segunda sessão. O primeiro, claro, foram muitas perguntas poderosas, eu até tenho os meus apontamentos, mas muitas coisas de presença, de ficar no momento, atenta. Mas 2 coisas, 2, 3 coisas. A primeira é a pergunta inicial. Que cada um falasse uma coisa boa acontecida entre a primeira e a segunda sessão. O que faz? Qual é o papel desta pergunta? Tá. Eu observo, de uma forma geral, que a maioria das pessoas ficam focadas só naquilo que falta, naquilo que não é tão bom, naquilo que é ruim. O processo de coaching, ele é um processo otimista. Ele é um processo mobilizador, sim, mas é mobilizador para ficar melhor do que está. Então, essa é uma pergunta amparada na psicologia positiva mesmo. Escuta, olha para a tua história, mais fresquinha, da semana passada até o dia de hoje, e conta para nós o que de bom aconteceu com você. Se naquele dia você acordou um pouco mal e você é recebido com uma pergunta dessa, você já corre o risco de ser afetado positivamente. Então, você é convidado a olhar a realidade assim. Não olha só para aquilo que falta ou para aquilo que não está bom. Olha também para aquilo que está bom. Por exemplo, ontem nós estamos na 5ª turma do programa de imersão. Ontem eu fiz essa pergunta. Eu sempre abro o segundo dia da formação com essa pergunta. E sempre abro no segundo dia de um processo grupal com essa pergunta. Essa pergunta me dá estrutura de rede para eu poder ajudar o outro a ver, olha, a vida ela é muito linda, não esquece disso.
E aí teve uma aluna que falou assim, aí uma coisa boa que aconteceu é que com essa pandemia eu aprendi a cozinhar. Mas não é para cozinhar com obrigação. Eu, pela primeira vez, fiz um prato bacana, estou acompanhando uma chefe chamada Rita Lobo, e toda a minha família amou a comida. O meu marido comia dizendo assim, nossa, que delícia, amor. E eu queria contar para vocês que isso me fez bem. Você imagina uma pessoa abrir a boca para dizer uma coisa dessa. Essa pessoa está revitalizando até as células dela quando ela fala uma coisa dessa. Ela estava falando isso com um sorriso, com alegria, com toda a dificuldade que a gente está vendo aí. A gente está vendo gente perder emprego, gente morrer, gente desacreditar na vida, na ciência, até mesmo na fé. Mas mesmo com todas essas vicissitudes, essas adversidades, é possível a gente olhar para dentro e ver, olha, tem coisa boa acontecendo também. Não esquece disso. Porque isso é que vai dar para nós insumo para que a gente possa continuar na luta. Não adianta sentar no meio-fio e ficar chorando. Não adianta. Exatamente, Se resolvesse, exatamente. eu sentava junto. Mas não adianta. Então, é olhar para dentro de você, ver o que você tem de bom e lembrar isso para você mesmo. Então, essa pergunta vem daí. E facilita também este olhar para o futuro, o trabalho da sessão, porque o coaching está sempre olhando para o futuro. Então, o trabalho da sessão começa de outro jeito, com uma coisa boa, olhando para um futuro melhor. Porque por isso é que fazemos coaching, para sermos melhores, para progredir. Exatamente. Olha, um outro momento interessante foi o disparador, que foi a história da falta que a falta faz. Mas o que eu quero comentar contigo hoje não é o disparador, porque é um disparador extremamente útil e pode ser usado, acho eu, nos todos os processos grupais do mundo. Mas o que foi extremamente interessante foi a tua escolha de não botar o videozinho, que muito engraçado de facto e muito mobilizador também, aquela menina cheia de emoção, chorando de vez em quando, mas tu interpretares o livro, leres o livro. De onde veio esta escolha tua? E eu tenho as minhas ideias, mas vou falar depois. Isso vem da história do profissional, né? A gente já escreveu já algumas vezes, já falou que o coach ele é também uma ferramenta de intervenção. A sua forma de ser, a sua forma de pensar, ele é uma flecha poderosa. Eu venho da educação, então ler livros, interpretar para as pessoas que eu estou interagindo é uma coisa que já está na minha história profissional. E quando eu entro num processo de desenvolvimento humano, independe se é coaching, ou se é a própria psicoterapia, ou grupo operativo, ou na sala de aula como professora, eu vou com um pensamento, eu estou a serviço do outro. Eu nem chamo do outro, eu chamo do grande outro, porque ele é grande para mim. Eu costumo dizer que o outro é onde o eu pousa os seus olhos. Então, tem parte do meu eu ali também. Então, para que eu estou te dizendo isso? Entra Dulce inteira na sua criatividade, na sua atividade, na sua autoridade e na sua liberdade. Se eu sentir uma intuição, é para ler, não é para botar vídeo, eu vou seguir minha intuição. E como aquele grupo era um grupo humano, a humanidade exacerbada, eu pensei, por que não fazer o que os nossos avós fazíamos quando éramos crianças? Sentava e lia histórias para a gente. Mas é um prazer eu ler para eles uma história que pudesse funcionar como um recurso disparador de reflexão. Então, eu não tive dúvida alguma que eu faria leitura. Eu só ainda estava elegendo qual seria o potencial livro, porque eu também sempre levo na minha cartola uns 3 ou 4 recursos que funcionam de acordo com a minha intuição e com aquilo que eu capto do próprio grupo.
Então, eu tinha 3 livros na minha mesa, mas eu já sabia que se eu fosse usar um deles, eu iria ler, para justamente ter essa conexão deles comigo e de mim para eles, do meu eu para eles. E aí eu li a história e fiquei com a sensação que tinha que ler mesmo. Aí me lembro que fiz aquela orientação, olha, vá ali na sua janelinha do Zoom, mexa lá naqueles pontinhos, coloque só a minha imagem para você ver bem a figura do livro, porque se botasse na janelinha de todos, talvez a imagem não fosse tão bem vista. E aí eles fizeram e puderam realmente mergulhar comigo na história. Essa é uma outra ação que eu sabia muito bem o que estava fazendo e por que estava fazendo. Exatamente. Tornou-te mais próximo ao grupo, a eles. Então, nem pôr uma coisa entre ti e o grupo, né? Um vídeo, uma coisa assim mais mecânica, mas tu mesmo a leres, foi, na verdade, uma coisa que tornou-te mais próxima, mas tem de ser feita exatamente desta maneira natural. Porque se eu, por exemplo, quiser ler uma coisa, mas se eu fico fora do meu conforto a fazer isso, não dá. É melhor colocar o vídeo do que ficar uma coisa que não é natural. Tem de ser Sim. mesmo uma coisa natural, como falaste. E uma outra coisa que eu gosto muito, que acontece sempre nas tuas sessões e que eu roubei de ti, é aquela coisa do final. Está o momento certo para nós acabarmos a sessão? Sempre Sim. perguntando isso. Por conta de ser muito mobilizador. Então, como tem a história do trailer que eu te falei, eu preciso já anunciar que estamos caminhando para o final, para que as pessoas também possam se auto-organizar e se preparar para esse fechamento. E aí, é claro, eu não posso fechar se ainda tem porta aberta, mas eu preciso fechar também naquele tempo. Então, essa também é uma pergunta de termômetro. Porque vamos imaginar que a pessoa diga assim: Dulce, ainda não estou pronta. Eu posso dizer: olha, nós podemos ficar mais uns 5 a 7 minutos. O que você pensa disso? Para que a gente haja ali um espaço flexível mínimo para que a pessoa também se auto-organize. Mas, geralmente, quando você introduz essa pergunta, porque você tem toda uma técnica, um protocolo por trás, você já sabe que a coisa está caminhando para o fim. E não só você, o próprio grupo também. A própria arena sente quando a gente já trabalhou o suficiente e que está na hora agora de deixar a massa que a gente bateu ali descansando, para ela crescer, a gente pensar sobre ela, e na semana que vem a gente volta de novo a mexer nessa massa de criação, vamos dizer assim. Né? Mais alguma coisa interessante, importante na segunda sessão? Acho que foi uma sessão assim, muito emotiva, né? Porque teve lá a pegadinha do Rubens, surpresa, mas foi uma sessão, talvez ali, por tanta emoção e a música, I'll be there, eu estarei lá, e todo mundo quer que tenha alguém para estar lá, essa é que é a verdade. Eu acho que isso tudo acabou confirmando e afirmando todo o vínculo, e o final daquela sessão só me restava mesmo dizer, até porque você tinha levantado a bola para mim, por que não fazermos então outras sessões, já que com 2 a gente foi tão longe. Então, assim, faz o que você tem que fazer, caramba. Agora a bola está no teu pé e faz o convite. E aí eu fiz. Mas agora, ouvindo-te falar, penso eu, qual foi de facto o disparador? Foi mesmo a falta que a falta faz ou a música do Rubio? Pois para o grupo eu acho que foi a falta que a falta faz naquele momento. Mas para todos nós, enquanto participantes, as pessoas do grupo, os potenciais coaches, os convidados, talvez tenha sido a música, porque estávamos todos ali em plena Semana Internacional de Coaching,
a maioria que estava ali eram coaches profissionais, e todo profissional que se preze sabe que precisa estar sempre estudando. Então, estávamos todos ali em flow, ávidos de aprender e de coletar tudo de melhor. E aquela música, e da forma que ela foi declamada, né? Porque ela foi declamada, traduzida com a emoção dele, que é uma pessoa super introvertida, e ele se expôs muito ali. Então, houve ali um valor gigante que eu reconheço e admiro, porque eu fiquei tão surpresa, eu falei, meu Deus, fazer isso com tanta plateia, caramba, que emoção, né? Então eu acho que tudo aquilo ali contribuiu para aquele desfecho e para o que está acontecendo até da gente estar fazendo um livro com essas pessoas. Mas foi muito interessante, porque eu acho que mudou um bocadinho o rumo desta experiência nossa naquele momento. E também ele foi te protegendo, né? Entrando depois dizendo, olha, pessoas que saem, que entram, ela tem de se entregar ao grupo, portanto, deixa ela trabalhar. Ele tinha uma função ali de guardião, né? Uma coisa assim. Eu me lembro que quando eu fiz essa pergunta da coisa boa, teve um rapaz que estava tão envolvido, ele não era do grupo que ia participar da arena, mas ele estava na plateia. E que aí ele respondeu. E foi muito interessante, porque você via ali o desejo das pessoas participarem, até quem não estavam no grupo já pré-selecionado. E ele sinalizando: olha, não chamem a Dulce no chat, porque ela precisa estar inteira ali. Foi um coach assistente também, né? Foi mesmo. Olha, porque falaste de uma coisa que foram duas coaches. De facto, foram três. Pois é, nós tivemos a Dani, É, tivemos a Elzinha é. E a e a Ana. Ana Galo, isso mesmo. E que a E Elsa ficou depois até o o final. Fernando já estudando para ser Ah, coach. 4 coaches, é verdade. é. E o que é interessante é que depois da Elsa sair, porque chegamos já à terceira sessão, ela de qualquer jeito permaneceu dentro do grupo até o final. Foi uma coisa incrível. Ali foi muito importante para a Elza e para o grupo. A Elza queria trabalhar a capacidade de dizer não. E logo na segunda sessão, ela começou a receber uma série de convites, de propostas de trabalho, onde impactaria justamente no dia que a gente tinha selecionado para trabalhar. E aí ela me trouxe essa questão no privado, no individual. Ô, Dulce, como é que eu vou dizer não para um grupo maravilhoso, que eu adoro e que me adora? Eu falei, mas talvez não seja tão difícil, pois não? Se o grupo te adora e você adora, você está, tipo assim, num colchão, né? O que você está sentindo? Que eu tenho que dizer. Então, o que te impede? Você não vai ficar chateada comigo? Eu falei, não. Você está exercitando conosco a capacidade de dizer não. É um privilégio exercitar essa capacidade com quem a gente sabe que vai nos acolher. Porque se eu começo a exercitar essa competência com quem vai me dizer some daqui, já que você está me dizendo não, isso vai ser traumático e vai ser horrível. Agora, se você está dizendo para mim que precisa dizer e que quer dizer da forma que você está dizendo para mim que vai dizer, com essa amorosidade, com esse respeito, com esse cuidado, e ela ainda falou, Dulce, tanta gente batalhando para entrar no grupo e eu pensando em sair, não vai parecer ingratidão? Porque, olha só, a gente estava lidando com os extremos o tempo todo, Emil. Eu falei, só vai parecer se você não for legítima e autêntica àquilo que você está Exatamente. sentindo. Se Exatamente. você for fiel àquilo que você está vivenciando, não vai parecer nada, vai simplesmente mostrar aquilo que é, que houve uma série de propostas que impacta no seu horário e que você está sofrendo imenso, porque você vai ter que dizer não. Mas você vai ter que dizer não, porque um canto lá vai oferecer uma oportunidade financeira que é interessante para você nesse momento. E aí ela pôde dizer o não, mas de fato ela não saiu do grupo do WhatsApp, porque de alguma forma eles não deixaram, eles a convidaram a permanecer e ela permaneceu. E aí ela sempre me perguntava sobre o grupo. E aí, mais ou menos na 8ª para a 9ª sessão,
eu perguntei assim para ela, aquele teu projeto já acabou? Aí ela já. Falei, gostaria de vir na 10ª sessão? E aí ela ficou emocionadíssima, porque meio foi a parábola do filho pródigo, sabe? Voltei para o lar, uma coisa mais ou menos assim. E foi uma surpresa que eu fiz para eles, porque ela é um doce de pessoa, né? Uma pessoa meiga, amorosa, engraçada, simples, verdadeira. Quer dizer, quem é que não quer ter uma pessoa assim por perto? Então, quando ela apareceu, o olhar do grupo todo se iluminou. Então, assim, é aquela pessoa que às vezes sai, mas continua, diferente daquela pessoa que está lá, continua, mas a alma está em outro canto, né? Exatamente. Então, a Elsa, ela teve uma presença energética nos 10 encontros. E foi muito interessante, porque acabou virando um espelho, uma reflexão de como a gente pode exercitar a capacidade de dizer não, como ela fez conosco. E mais alguma coisa, ela deu uma lição, porque o que aconteceu, de facto, ela cumprir o objetivo dela de se reinventar antes da aposentadoria, foi exatamente uma lição de resiliência o que aconteceu. Falamos de resiliência, portanto, trago a resiliência e saio do grupo cumprindo o meu objetivo. E foi uma lição, porque ela, de facto, quase cumpriu o objetivo na segunda sessão, depois de 2 sessões. É verdade, é verdade. E foi uma lição para o grupo, olha, reinventar-me antes da aposentadoria, por isso que eu tenho de sair do grupo. Exatamente. E foi muito especial mesmo, por ela ser a mais velha do grupo, pelo objetivo eleito, pela toda a verdade e sinceridade que ela trouxe. Foi muito interessante. Eu diria que tudo encaixou ali bonitinho, né? É o tal do alinhamento estelar que às vezes acontece. Exatamente. Exatamente. Foi uma sessão bem interessante e eu permaneço com esta sensação que foi de facto uma lição de resiliência e que encaixou muito bem com a dinâmica do grupo e com os objetivos que cada um queria trabalhar. Todas as sessões foram emblemáticas, né, Hermil? Você vê que até nessa sessão mesmo, a segunda sessão, onde teve a manifestação da Fabi como emergente do grupo, onde ela entra de um jeito e sai de outro, foi belíssimo, né? O próprio processo a revitalizou, a restaurou, através das reflexões, das perguntas, das respostas, dos silêncios. A gente teve também momentos especiais ali, quando trabalhamos na dinâmica do algo, que já foi sessões mais para frente, onde nós tivemos a presença de objetos, de livros, de retratos, né? Inclusive retratos preto e brancos, que foram muito mobilizadores, né, para uma outra colega que estava na arena. E ali foi fundamental, porque nós demarcamos, de uma forma muito técnica e estrutural, uma diferença básica entre a psicoterapia e o coaching de grupo, para que a gente não mobilizasse o inconsciente, acolhesse ele, porque ele de fato vem, não só nos processos grupais, mas ele vem até numa sala de aula, eles vêm na vida, né? E a gente o recebeu com técnica e mandou ele de volta para o lugar dele com muita transparência, com muita verdade, com muita humanidade. Olha, levanta, vai lavar o rosto, vai beber uma água, para que ela pudesse se organizar e dali a gente continuar pensando e refletindo sobre aquelas questões do presente e do futuro e o que eu vou fazer com isso dentro do objetivo que eu quero desenvolver, que no caso da colega era a autoconfiança, principalmente em dar má notícia para aqueles clientes que queriam vender o seu imóvel, sei lá, por 1 milhão de euros e o seu imóvel valia 300 mil. Né? Porque como é que eu digo isso? Porque passa por essa questão, será que não está valorizando o meu patrimônio? E às vezes não é isso. Quando você não é da área, você às vezes pode correr o risco de valorizar demais, sem levar em consideração os critérios que toda área tem, né, em termos de avaliação. Então, isso era uma questão que pegava muito para ela.
E foi muito interessante essa vivência. Para mim, porque surgiu na hora e eu pude mostrar para as nossas alunas, para ela, que eu precisava de alguma forma ajudá-la nesse sentido, para ele, que não se sentisse mal por ter levado um algo tão mobilizador, porque era o algo que ele queria levar de melhor, era a mãe e o pai, que era a estrutura, inclusive, de resiliência dele. Esse rapaz era até o dono da competência resiliência, né? Então é como se fosse assim, ele tinha a chancela do grupo, porque estava todo mundo embaixo da resiliência, como uma competência guarda-chuva. E foi interessante, porque aquele momento ali, o grupo todo podia ter virado para outra linha, e não aconteceu, porque houve uma intervenção técnica precisa naquele momento. Eu acho que é muito legal a gente lembrar esse momento que foi especial. Na verdade, foi um momento especial. E pegando nisso, eu acho que na cada sessão, não acho, eu sei que na cada sessão foi assim uma dança. Um integrante do grupo surgiu com uma voz do grupo. Na quarta sessão foi uma dança entre a Fabi e o Fernando. Na outra sessão foi a Dani falando. Cada sessão teve um emergente que falou o nome do grupo e que muito interessante que eu já reparei na quarta sessão que este grupo de facto flui. Sem dificuldade, sem dificuldade, eles sempre na onda, fluindo com a onda. E agora me vem uma expressão, sempre deu um jeito este grupo para qualquer coisa, sem batalhar muito, sem lutar um com outros, trabalhando juntos, porque até foi uma conclusão até o final do processo da Fabi. Olha o que poder tem o grupo, na verdade. Este grupo sempre deu um jeito. Deu um jeito no início de ficar conosco, depois contigo, conosco, depois deu um jeito em aquela coisa de quem vai participar, quem não vai participar, depois com a saída da Elsa, sempre eles encontraram uma maneira assim, mas muito fluida de fazer coisas, muito, muito fluida. E muito fundo. É verdade. Eu acho que tinham todos ali essa capacidade de adaptabilidade bem resolvida, porque está ligada também à resiliência, né? Você se adaptar às situações. E havia ali uma conexão não só entre eles, mas entre as metas de competências. Elas uma dos outros. Cada um desenvolvia a sua e mais a do colega, porque via que aquilo ali era interessante também. Eu acredito que todos acabaram se energizando em todas mesmo, até porque saíram todas da resiliência, né? Exatamente, todas saíram da resiliência. Falando de técnica, agora olhando aqui, uma outra pergunta inicial que usaste na quinta sessão foi o que aconteceu onde vocês se surpreenderam usando a competência de vocês na semana passada? Essa pergunta é uma pergunta boa para o meio do processo, porque às vezes a gente começa a inaugurar uma ação e muitas vezes a gente está no piloto automático, não percebe que aquela ação já está um bocadinho diferente. Ela já tem outro desenho, ela já está inédita, uma ação parida. Então, quando a gente convida as pessoas a se flagrarem, a fazendo alguma coisa relacionada à competência que elas querem desenvolver, a gente, além de fazê-las, eu me lembrei até da palavra em espanhol, involucrar, além de fazê-las se envolver no objetivo que elas querem desenvolver, vão dando a elas consciência no sentido de verdade. Olha, eu já estou fazendo isso e eu nem percebi que estava fazendo isso. E aí eu me lembro muito da fala da Ana Gallo, quando ela trouxe o meio a meio.
uma parte que ela conseguiu atingir o objetivo dela e uma outra parte que ela percebeu que descarrilou um bocadinho e que ela não ficou muito satisfeita, mas ela pôde ver qual era o obstáculo que ela estava enfrentando para ela poder, numa outra situação, mexer e começar a ressignificar os passos do plano de ação deles. E aí a gente começou, né, a fazer esse trabalho mesmo de inaugurar novos passos, né, para que a gente pudesse, então, dar uma encorpada nesse plano de ação, para que esse objetivo começasse a tomar uma forma mais concreta, no sentido de produto, e não ficarem só na meditação, na reflexão, mas levar a coisa para o real, para a prática, para o concreto. E aí a gente começa a fazer essa travessia, que na verdade é uma travessia, né? Mais ou menos da quarta até a sexta sessão. É como se o carro tivesse que começar a pegar ali. Você já fez várias intervenções, já girou o caleidoscópio, agora vai. E aí ele vai, porque você já está com tudo amaciado, com tudo encaixadinho, né? Para funcionar. Exatamente, eu acho que eu entrei no momento certo, porque exatamente esta parte que me agrada muito, esta parte de... E aí, José, fazemos o quê com esta aprendizagem? Fazemos o quê? E acho que a partir da sexta sessão, onde eu entrei um bocadinho, foi exatamente o momento certo para, depois de tanta introspecção, tantas descobertas, olhar um bocadinho. E o que vai fazer com isso? Explica um bocadinho mais. Como é que vais usar? E em termos de consciência, de trazer consciência, gostei também de uma pergunta tua da quinta sessão, que começou com os momentos onde vocês vos surpreenderam exercitando a competência, e que acabou com o que é que vocês aprenderam e que não sabiam antes. Porque normalmente o que você vai levar, mas de maneira consciente, o que é que vocês aprenderam hoje que não sabiam antes da nossa sessão? Isso. É muito importante a gente estar ligado ao que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe da gente. Aquilo que a gente não sabe da gente está dentro da nossa capacidade potencial. É um mundo de possibilidades. Então, quando eu pergunto assim, o que você aprendeu de você que você não sabia até terminar essa sessão? Eu estou te convidando a acessar a sua capacidade potencial. Como se fosse assim, uau, olha o que eu falei. Eu não sabia que eu era capaz de falar como o primeiro de todos. Eu achava que eu era tímido. Um exemplo qualquer. Mas o que aconteceu aí? Então será que quando eu estou num ambiente confortável, seguro, confiante, de proximidade, sem julgamento, eu consigo me lançar do trapézio? E eu não sabia isso em mim. Agora eu estou sabendo. Talvez porque eu não esteja perto de pessoas que me julgam, que falem que eu sou isso ou aquilo outro. Então, a pessoa tem a oportunidade de parar e pensar naquilo que ela não sabia dela mesma, para ela poder ampliar a consciência dela. Essa é uma pergunta, uma reflexão poderosíssima para os processos de desenvolvimento humano e principalmente para o coaching. Poderosíssima. Falando de coisas poderosíssimas, que tal o humor? Porque eu me lembro de uma frase tua sobre, olha que virou uma aula de português agora. E eu dizendo que, olha, mas o caldeirão é da Dulce, eu tenho de inventar uma outra coisa. Disseram também de nós que temos humor. Qual é o papel do humor no processo de coaching? Nossa! Então, reza a lenda que o humor é uma lei universal da física quântica, né? Tem várias músicas, né, que reforçam isso. É melhor ser alegre do que ser triste. Enfim, você contar uma boa piada ou lidar com uma situação difícil de uma forma bem-humorada é uma maneira interessante de você lidar com aquilo que talvez seja intolerável para lidar. Porque se você para e pensa assim comprido, qual é o fim de tudo? Não é quando você decola para o infinito?
Aí não tem mais jeito. O que pode ser pior do que isso? Não é nada. Então, o que está diante de você talvez é uma oportunidade para você brincar sobre isso. Eu sempre usei o humor como um aliado, principalmente nas situações difíceis, principalmente nas situações de saia justa, principalmente nas situações que eu não sei o que fazer. É como se o humor fosse uma catapulta, como o grupo gosta muito dessa palavra, para te tirar de uma zona cinzenta e te jogar numa área colorida. Então, aí a gente brinca com essas metáforas, com essas analogias que vêm na nossa cabeça. Virou aula de português. Porque você sai daquela coisa, né, formatada, rígida, e agora o que ela vai fazer? Qual é a técnica que ela vai lançar? Não tem técnica nenhuma, nós vamos rir. Nós vamos falar uma coisa bem engraçada e vamos rir. É coisa de presença também. Quando o coach joga uma piada, mas uma piada que vem naquela altura, não uma piada que ele já tinha sido preparado antes da Senão sessão. ninguém ri, né? Sim, Ninguém exatamente. ri. Agora, quando você pega aquilo, é de novo a história do arqueiro, encaixa no ponto certo, nossa, isso mostra o que você falou mesmo, a conexão, a presença, você está ligado e dá aquela sensação de que, como é vida, tudo entra o que é para entrar na vida. E a alegria, o humor, é vida. Porque esse humor que a gente está falando não é o humor negro, não é o humor sarcástico, é o humor que te levanta, que te energiza, que faz você descontrair, que faz você rir, de verdade, até da sua ignorância, dos seus medos, dos seus receios, né? E você brinca, literalmente. Exatamente. Mas o que te levou a compartilhar com o grupo o que os outros disseram de cada um, mesmo que fosse de uma maneira anônima? Sim, é muito. Isso aí já é uma técnica, isso tem mais a ver até para aquelas pessoas que são coaches e ficam curiosos como é que se dá o processo grupal. Quando você dá esse tipo de feedback, não importa quem está dizendo, porque a gente não está ali para fazer amiguinho. O que importa é o que está dizendo. O que está dizendo faz parte de mim? Se faz parte de mim, ok. Vou colocar trabalho ou vou ampliar e melhorar. Se não faz parte de mim, não tem eco, não faz parte de mim. Por isso que eu brinquei. É aula de português, pronome relativo. Não interessa quem disse, é o que disse. Olha, quando você diz, você está sendo visto dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, e você quer trabalhar a habilidade de lidar com pessoas difíceis, disso tudo, vê o que é seu. Existe uma ferramenta, que é a janela de Johari, que fala exatamente isso. São 4 eus. Você tem o eu aberto, que é o eu que você mostra. Você tem o eu secreto ou o eu desconhecido, que são os seus defeitos, os meus defeitos, os nossos defeitos, que a gente sabe que a gente tem e a gente esconde, a gente senta neles. A gente tem o eu desconhecido, que toda a gente vê, mas só eu que não vejo. Eu faço isso? Não sabia que eu fazia isso. Faz. Fulano falou que você faz, Beltrano falou, Ciclano. Todo mundo fala que você faz, só você que não vê. Porque às vezes está aqui, embaixo do nariz, para você ver se fica vesgo. Não vê direito. E o eu inconsciente, que nem os outros sabem e nem você também. Vai saber quando você lida com o seu não saber. Se você não lida com o não saber, fica tudo não sabido, escondidinho lá a 7 palmos ou no fundo do mar. Então, você fazer esta partilha de como você está sendo percebido no grupo é muito importante porque dá ao eu a condição de ver o seu eu na ótica dos outros. Isso faz com que você cresça como eu, como pessoa, né? Cresça como eu, não eu, Dulce, mas o eu enquanto primeira pessoa do singular. Porque aí você começa a se pensar por perspectivas. E você começa a fazer esse exercício de sair de dentro de você e olhar para você. Coisa que o ator e a atriz já faz há muito tempo, porque eles se veem nos filmes, na televisão. Mas nós, humanos mortais, nem sempre fazemos isso. Olha lá, olha a cara que eu estava. E eu não estava nem com raiva, mas eu estou com a sobrancelha cerrada, por quê? Porque você não tem consciência da sua imagem, do seu esquema corporal, muitas vezes. Quando você começa a olhar para isso, porque você está trabalhando com grupos,
com várias personas, com vários rostos, você tem que estar atento a isso. Ainda mais no mundo de hoje, que você tem uma câmera, quer dizer, você está ali em presença e em performance. Está registrado o que você falou. Não é como uma sessão que não é gravada, que se não foi gravada, acabou. Você pode até daqui a alguns anos nem lembrar. Mas se está gravado, como a gente está fazendo aqui agora, está lá documentado, está lá registrado. Podemos ver daqui a um ano. E está lá. Não tem como dizer, ela não disse isso. Ela disse, está lá. Entendeu? Então aí é um bocadinho diferente. Lembro-me de uma experiência pessoal, porque eu antes costumava dizer que eu não era criativo. E às vezes num ambiente de, não sei, também um workshop com amigos, não amigos, colegas do workshop, e eu encontrei um dia um papel onde estava escrito ex-criativo. Exatamente assim, no meu computador. Porque o que acontece é que num processo de coaching grupal, o cliente não tem um espelho só, o coach. Tem vários espelhos ao redor dele, vários espelhos. E pode aproveitar de todas as imagens que se formam nos outros espelhos que ele tem, os outros participantes. Exatamente. Os outros participantes. Exatamente. Até ele poder se dar conta do que ele está fazendo com ele, né? Então aí ele começa a ter o parâmetro dele também a partir do outro. O processo é fantástico. Eu diria que é o entrelaçamento humano, né? É muito legal. Sim. E depois, eu acho que, voltando um bocadinho para o início da parceria de nós, acho que fazemos uma equipe muito boa. Porque eu, depois da metade do processo, senti o desejo de mudar um bocadinho para o concreto. Por exemplo, quando eu voltei naquela pergunta para a Dani, olha, mas fala um bocadinho, não só do grupo, fala de ti, menina, o que acontece contigo. Vamos mudar um bocadinho para o concreto. Vamos, e acho que foram alguns recursos disparadores muito interessantes. Na sétima sessão, aquela viagem pelos objetos, pelo todo aqueles que fez com que a sétima sessão não fosse tão pesada, porque foi uma sessão antes com muito peso, com muita emoção, portanto trouxe um bocadinho de leveza. Também na oitava sessão, aquela coisa de roda de crianças, acho que foi um impacto incrível, porque trouxe mesmo o insight de, olha, a criança não tem impressões prévias. A criança sabe o que tem de fazer. A criança interior sabe o que tem de fazer, mas o adulto é que está perguntando, mas se aquilo vai dizer isto, vai dizer aquilo? Não, prefiro calar, prefiro não dizer não. Acho que foi um processo muito completo o nosso. Foi sim. Nessa sessão da sétima para a oitava, a gente começou o tempo todo a fazer o vínculo da reflexão com a ação, reflexão e Exatamente. ação, reflexão e ação. O tempo todo a gente resgatava o terceiro passo, o quarto passo, vamos espremer esse caldinho aí, o que que ficou, o que que não ficou. Foi muito interessante esse processo deles mesmo, alguns passos até dos colegas, eles percebiam que às vezes era interessante eles importarem para eles. Então, houve também até uma troca de alguns passos que eram, vamos dizer assim, encaixadinhos na realidade deles e que eles entendiam que seriam capazes de fazer também. Então, foi um processo coletivo mesmo, né? Mas eu me lembro que, a partir dessas sessões medianas, da sexta até o final,
nós entramos nessa tendência reflexão e ação em predominância. Acho que a sessão que nós usamos, o Puncton, né, os cartões do Points of View, também foi uma sessão que ajudou a fabricar esses passos, porque a imagem sempre ajuda a gente a refletir também, né, o Também pensamento. fazer músicas. E eu acho que nem foi uma decisão, foi uma sensação, que é o momento certo de espremer um bocadinho mais, porque lembro-me que quando eu fiz aquelas perguntas ao Zés, que levaram o Zés a falar sobre Indiana Jones, sobre andar com fé num buraco, com fé. Impactou muito em Fernando, impactou em toda esta história. Era exatamente o momento certo para espremer um bocadinho mais, para desconstruir um bocadinho mais e para mudar de concreto. Passos como o que é paciência, o que significa paciência, o que significa Isso, leveza. isso. Foi muito bom porque, desculpa, eu acho que é muito importante agir ao final. É Sim, muito para importante poder ficar agir, justamente a mudar, ação sabe? concreta, o registrado. Eu me lembro que algumas músicas entraram no álbum, né? Teve o Brincar de Viver, que também foi decodificado pela Ana e pelo Fernando. Depois teve o presente da Dani em fazer o Spotify com todas as músicas. Aí teve o Teu Fado, teve a música que eu declamei do Viva a Gente. É, Enfim, teve várias composições. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, o próprio Oséias trazendo. Foi realmente um trabalho muito especial. Merece realmente esse livro que a gente está produzindo, né? E mais legal é a gente colocar essa conversa, esse debate no final do livro, né? é. Eu acho muito legal entrar realmente no final, depois de tudo, para a gente poder ver. Como é que a gente chama essa conversa, hein? Dois coaches e um café? Como é que a gente chama? Não sei, mas acho que agora, depois de quase 2 horas de conversa, eu acho que nós temos o potencial, só com este grupo, escrever um livro de técnicas de coaching que o É, coach tem de fazer, só com a nós experiência usamos, deste grupo. nós usamos jornais, né, para confrontar a É, realidade externa com a realidade interna, que é uma técnica muito legal para se fazer nos processos grupais e ainda mais nesse objetivo, que era desenvolver competências ligadas à resiliência dentro de um cenário pandêmico, onde a gente pôde ver, através desse documento oficial, que é o jornal, que é a âncora da realidade externa, o mundo inteiro, né? Você trazendo coisas da Romênia, a Lia trazendo coisas de Portugal, todos os outros trazendo coisas do Brasil, charges, não só jornais, mas os próprios programas uhum. televisivos, como Roda Viva, que é um programa de referência no Brasil. Nossa, foi muito rico. Eu acho que a gente transitou por várias áreas das inteligências múltiplas, né? Poesia, música, desenhos, a própria produção científica através dos artigos, enfim, o humor, a alegria, as piadas. É, eu acho que a gente conseguiu passar uma boa parte das inteligências múltiplas do Gardner, eu acho. Exatamente. Mas, olha, um ponto que não falamos aqui. Acho que nós tivemos um outro recurso, que não era um recurso, as meninas dos bastidores. Qual, Pois é. qual achas que foi o impacto das intervenções delas, não em nós, mas no grupo mesmo, na dinâmica do grupo? Então, uma coisa interessante que aconteceu, e foi legal você ter lembrado, que é importante estar nessa transcrição do livro, é que as meninas do processo grupal e os meninos, ao término de 1h40, eles estariam liberados. E nós ficaríamos só com as mentis. Eu, você e as ex-alunas
e no máximo a Xará, a Dulce Martins. Mas ninguém queria ir embora. Todo mundo queria ficar. E eu acho que o impacto no grupo foi muito valioso porque eles perceberam que elas aprenderam com a aprendizagem deles. Eles se sentiram inspiradores delas. E mais, eles se sentiram, inclusive, agraciados por elas. É como se fosse assim: é importante para nós assistir vocês. E no final ficou assim: nossa, é a gente que nem sabia que era tão importante vocês nos assistirem. Sabe, uma coisa mais ou menos assim. Porque quando a Nídia falava, eu senti junto com vocês, eu cresci convosco. Quando a Gisele tocava, quando a Lúcia falava da emoção que ela experimentava, do que ela tinha tirado para ela em termos de aprendizagem, daquela reflexão que ela testemunhou. Enfim, a Ivana atenta ao tacho, ao passo, os meus atos falhos, porque não entendi exatamente o que a O pessoa tinha Ezeas e falado, Hermiro. pela questão do canal auditivo, da ferramenta do Zoom. E na hora eu ficava assim, gente, ela falou aquilo que a Ivana falou, coisa interessante, e ela tenta isso, quer dizer, a presença manifestada também nos bastidores. Isso foi fantástico. E eu acho que aquela coisa do grupo permanecer depois de a sessão ter sido acabada também trouxe confiança, sabes? Porque uma coisa é, ok, nós vamos ir embora, então nós vamos embora e o que acontece com a nossa sessão? O que eles fazem? O que elas fazem depois? E eu acho que trouxe muita confiança para o grupo atuar e ter sessões normais, sabendo o que vai acontecer depois. Ou mesmo, quem sabe, com curiosidade, o que vai acontecer depois. O que É eles vão verdade, dizer, o que elas vão dizer. é verdade. É verdade. E no final virou tudo um grande grupo, né? É, exatamente. Porque elas continuam interagindo no WhatsApp, não só entre eles, grupos da Arena, mas todos que participaram, as meninas dos bastidores, eles, elas. Foi muito interessante mesmo. Eu acho que até hoje, pode ser que haja outros, eu sempre costumo dizer, recentemente é o meu melhor trabalho, né? Nunca é o último, é o mais recente, porque o É. último só quando eu decolar. Assim, em 2017, quando eu fiz o trabalho de coaching de grupo para coaches com as portuguesas, que gerou o livro Eu, Nós e a Rede, foi tão fecundo, tão maravilhoso quanto esse. Mas o que esse traz de diferente é a questão da pandemia, é óbvio, estava todo mundo de joelho, literalmente, e nós tínhamos ali 50% de coaches e 50% de clientes. Então, quando você faz um processo de coaching de grupo para coaches, tem uma forma. Quando você faz para mortais comuns que não são coaches, tem outra forma, tem outra tessitura, outro desenho. E a gente tinha ali o meio a meio. Então, foi muito interessante nesse sentido também. Eu gostei muito. Acho que até agora é um dos melhores trabalhos que talvez tenha aí o meu dedo de produção junto com você e o pessoal. Eu também gostei muito e trouxe-me muita confiança em eu conduzir algumas sessões. Trouxe-me muita confiança com este grupo tão maduro. Eu acho que agora estamos exatamente num bom momento de nós fazermos exatamente o que temos de fazer enquanto coaches, de fazer este acknowledgement, reconhecimento do nosso trabalho, Isso, de reconhecer e parabenizar a nós próprios por este isso. trabalho, a Foi ti, muito legal. Dulce. Foi muito bom trabalhar com você. Mas foi um privilégio e acho que nós fizemos mesmo um trabalho incrível enquanto Muito bom, coaches. Emil. E aí, Emil, será que é um bom momento para pausarmos o coaching? É, exatamente, e ficamos exatamente no bom tempo para fazer isso. Muito bom, muito bom. Então vamos aguardar agora a gravação para a transcrição e a gente bolar um título para essa transcrição. Quem sabe dois Exata, coaches e um café.
Pode ser, claro. Né? Ou 2 coaches em um processo grupal, alguma coisa assim. Vamos amadurecer isso, que aí a gente coloca isso como um peteleco final. Exatamente. Dulce, olha, vou parar a gravação e Tá depois eu bom? envio. Depois, quer dizer, daqui a 3 minutos, depois da gravação for feita, eu envio para ti e depois Tá vamos bom. ver o que vai acontecer. Tá, eu vou mandar para a menina que faz as transcrições, para isso poder ser um dos materiais do livro. O fechamento, inclusive. Tá bom? Tá bom, muito bom. Obrigado, Muito Dulce. obrigada, sim? Tenha um bom fim de semana. Beijinho. Tchau, tchau.